Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura, eu me chamo Rodrigo Godoy. Neste vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre um problema que é muito comum nas máquinas de costura, que é com respeito que eles não estão puxando tecido. No entanto, este problema pode ir um pouquinho mais além, por isso nós vamos falar de todos os detalhes para poder resolver ele. Por exemplo, você precisa saber como subir o dentinho de sua máquina de costura, você precisa saber a altura correta do dentinho de sua máquina de costura e outros componentes para poder fazer essa regulagem. Neste vídeo de hoje, nós vamos falar sobre isso. Lembrando, pessoal, que neste vídeo vai ser um vídeo que eu já fiz. Na verdade, foi um workshop que teve, ele foi totalmente ao vivo, tá? Muitas pessoas acabou assistindo e você vai ter o privilégio de poder ver algumas partes deste workshop por meio deste vídeo, tá? Então assiste até o final que tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá ok? Lembrando, caso você deseje aprender da manutenção em máquina de costura e não precisar ficar dependendo dos outros para poder dar essas manutenções, é muito simples. Só você clicar no primeiro link da descrição do vídeo que você vai ser encaminhado para o nosso site. Chegando lá, você pode tirar todas as dúvidas que vocês desejarem, tá? Lá vai ensinar máquina de costura doméstica, industrial reta, overlock, interlock, galoneira, motores e muito mais. Então vamos lá, sem mais delongas, bora pro vídeo do workshop. Você está com este problema, imagine que você está costurando e de repente começa a apresentar esse probleminha aí. A máquina de costura não está puxando o tecido, tá? O que nós iremos fazer? Por onde começar? Este que é o objetivo do curso. Por onde começar? O que eu vou fazer? O que vocês devem fazer? Então, vamos começar do que nós aprendemos na primeira aula. Vamos tentar dividir a máquina, vamos dividir a máquina em 3 pontos. E nós precisamos, primeiro de tudo, descobrir aonde pode ser esse problema. Vamos lá. Primeiro de tudo, se a máquina de costura não está puxando o tecido, qual parte da máquina de costura que provavelmente deve estar causando este problema? Vamos lá. Primeiro ponto, a parte de cima. Segundo, a parte de baixo. E terceiro, a parte do motor, dos fios, do pedal, a tomada e assim sucessivamente. Qual das partes vocês acham que pode ser o problema? Lembrando, como eu mencionei na primeira aula, que às vezes pode significar 2 partes ao mesmo tempo, tá? Mas sempre é importante nós tentar ir para as partes que sejam mais óbvias primeiro. Então vamos lá. Parte 1, parte 2 ou parte 3? Qual delas vocês acham que é o problema? Neste caso, sempre vocês têm que pensar nessa questão. Se pode ser a parte de baixo e a parte de cima, qual que é a mais rápida de eu fazer o teste para descobrir onde está o problema? Seria na parte de cima ou na parte de baixo? Alguém citou aqui que o mecanismo que pode estar dando este problema seria o calcador, né? Seria essa pecinha aqui do calcador, como vocês podem aqui, ó, observar. Essa pecinha do calcador. Então, como que nós podemos fazer o teste se é o calcador ou não? Você vai pegar o tecido que você está costurando, certo? Então, primeiro, lembre-se assim, vamos para a parte mais fácil. Mais fácil é a parte de cima, que é envolvido o calcador. Como que eu sei se é o calcador ou não? Você vai pegar o seu tecido, neste caso eu vou pegar esse jeans aqui, tá? Só de demonstração. Mas você vai pegar o tecido que você está costurando, vai colocar embaixo do tecido, embaixo do calcador, vai abaixar o calcador, certo? E vai puxar ele com a sua mão. Vai puxar ele com a sua mão. Ele não pode vir, pessoal. Ó, ele não pode vir. Às vezes ele até pode, mas não tão fácil, tá? Vou tentar colocar só uma parte do tecido. Porque assim, quanto mais fino o tecido, a tendência é ele sair mais fácil, ó. Tá vendo? Ele não pode, ó. Eu vou até abaixar o dentinho, tá? Deixar o dentinho na parte de baixo e vou tentar puxar. Ele não puxa o dentinho, ele não puxa, o tecido não pode vir. Então, esse é um teste. Se não tá, eu não consigo puxar o tecido, então não é o calcador. Porque a função do calcador é fazer pressão no tecido, certo? Então, ele está fazendo essa pressão. Mas vamos imaginar aí, caso fosse
certo? Caso fosse, eu puxei aqui e tá vindo muito fácil. O que vocês fariam? Aí, pessoal, é fácil, né? Ó, toda máquina de costura terá essa peça aqui, que é a pressão do calcador. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui e apertar, girar para a direita. Quando você aperta para a direita, o que acontece? Essa mola, tá vendo essa mola aqui? Tem essa peça aqui, ó, que é esse parafusinho aqui, tá vendo? Quando eu aperto esse parafuso, ou seja, giro para a direita, esse parafuso ele vai descer mais para baixo. E essa mola, ele fica dentro dessa parte de plástico, certo? Deste parafuso. Então, quando eu aperto, a mola vai abaixar, que quando ela abaixa, ela está conectada com a barra do calcador. Então, ó, tá vendo? O parafuso, quando você aperta a mola, ó, é uma mola só, é uma mola. E aqui, a mola é conectada com a barra do calcador, que quando se aperta, a mola vai sendo pressionada, que pressiona a barra do calcador, que pressiona o calcador lá embaixo. Então, se não está puxando o tecido, eu vou apertar mais essa peça aqui, certo? É simples assim, tá? Ah, Rodrigo, mas eu apertei, vamos lá, ó. Eu apertei aqui e mesmo assim continua. Lá eu puxo aqui o tecido e ele sai fácil. O que pode ser então? Aí é a pressão do calcador. Como assim? Você falou já a pressão do calcador. Mas aí, como que o parafuso não deu solução, aí você vai mexer nesse parafuso aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai soltar o parafuso e você vai fazer a pressão para baixo com a mão, entendeu? Quando você faz a pressão do calcador com a mão e aperta o parafuso, ele vai ficar para baixo aqui, ó. Vai dar mais pressão. Então é assim que funciona o mecanismo do calcador. Mas normalmente, pessoal, a maioria das vezes não envolve a pressão do calcador, tá? Para ser sincero com vocês. A maioria das vezes que não puxa o tecido, ela tá envolvido com a parte de baixo da máquina de costura e não com a parte de cima, tá ok? Muito bem, então sabendo disso, que nós livrou, agora vamos lá, ó. Nós já pegamos, você já foi na sua máquina de costura aí, você já foi na sua máquina de costura e eliminou a parte de cima. Aí você pensa, tá bom, não é a parte de cima, não é o calcador, que é o mecanismo que dá este problema. Então eu vou para a parte de baixo. Agora sim, pessoal, na parte de baixo, certo? Nessa parte de baixo, qual é o mecanismo que você precisa verificar? Realmente, pessoal, o que mais afeta é o mecanismo do dentinho. Mas antes de vocês chegarem no mecanismo, sempre vocês pensam assim, ó. Essa é a ideia. Qual é os mecanismos que faz puxar o dentinho? Que faz, quer dizer, o tecido ser levado, tanto o calcador como o dentinho, certo? No entanto, tem outras peças aqui que está em contato com o tecido. Temos aqui a chapa da agulha, porque o tecido ele passa por cima da chapa da agulha. Temos aqui como que é o nome aqui? O calcador. Lembre-se, aqui nós estávamos mexendo na barra do calcador, mas tem a sapata, né? Que é essa parte aqui, ó. Às vezes não tem nada a ver com o calcador em si, a regulagem do calcador. É a sapata que já está com um problema e você precisa efetuar a troca. Pode ser quando você retira aqui, ó. Olha lá, ó. Acúmulo de sujeira. Por enquanto eu estou falando isso, mas depois eu vou mostrar na prática como fazer essa regulagem, tá, pessoal? Só para não pular as partes. Então sempre tenta ir pelo mais fácil primeiro. Você vem aqui e faz a limpeza de cada pontinho desse aqui, tá? Fez a limpeza, foi lá, colocou a chapa da agulha, foi fazer o teste e continua com o problema, você vai verificar a sua chapa da agulha. Verifique se a chapa da agulha não está com problema. Por quê, pessoal? A chapa da agulha, às vezes, bem aqui, ó, ela sobe ela fica estufada, né? Ela estufa e aqui, às vezes, quebra dessas repartições, dependendo da sua chapa, né? Ela acaba quebrando.
e o tecido fica travando, tá? Então veja se também não é a chapa da agulha, certo? Então para vocês verem, pessoal, como que você vai, por onde você deve começar, sempre vocês vão tentando descobrir aonde que o tecido passa para tentar verificar. Por exemplo, vocês falaram o dentinho, muito bem, mas não é só no mecanismo do dentinho, você tem que ver se o dentinho está com problema. Eu já peguei máquina de costura que as regulagens estavam toda boa, mas o dentinho era o problema. O dentinho tinha uma farpa que segurava o tecido e não puxava o tecido de jeito nenhum, tá? Era um tecido bem fino, não puxava. Mas beleza, vamos imaginar que vocês viram tudo isso e continua o problema. Como que nós fazemos para poder verificar a altura do dentinho? Vamos lá? Muito bem, pessoal, essa foi a primeira parte deste vídeo, tá? E viu que ficou um vídeo um pouco longo, apesar que eu fiz bastante cortes, cortando comentário do pessoal e assim por diante, mas vai ficar muito longo. Sendo assim, amanhã já vamos colocar o próximo vídeo com respeito à parte 2 desse daqui, tá? Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal para você não perder absolutamente nada, tá? Então, te espero lá, um forte abraço e até nossos próximos vídeos. Até mais!